Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Pessoal, hoje eu resolvi falar um pouco para vocês em relação a carros comprados no leilão. O que devo saber ao comprar um carro de leilão? Muitas pessoas não sabem se é possível documentar esse carro. Muitas pessoas me perguntam, Fábio, e na hora que eu vender esse carro ele vai ter algo que documentado, até mesmo no documento que diga que ele já passou por leilão. Outra dúvida de muitas pessoas, Fábio, que garantias eu tenho ao comprar um carro de leilão? É uma dúvida bem recorrente, né? Muitas pessoas já vieram me perguntar. E uma série de dúvidas que eu vou tentar esclarecer nesse vídeo. Vou procurar ser bastante direto e objetivo, porque é um vídeo assim, seria muito extenso, né? E daria mais aí de 1 hora de vídeo, com certeza. Então vamos lá, pessoal. O que é um carro de leilão? Na maioria das vezes, um carro ele vai para leilão quando a pessoa, ao comprar um carro, ao adquirir um carro, seja numa loja, num estacionamento, numa revenda ou até mesmo particular, e ela não tem toda a quantia para estar comprando o carro, então ela vai financiar o carro. Quando é feito o financiamento, o banco vai te emprestar um dinheiro. E para te emprestar esse dinheiro, o banco quer uma garantia. Qual que é a garantia? Na verdade, a garantia é o próprio carro, né? Então, o que você tem que fazer? Nesse caso, você vai fazer a documentação do carro, adquirindo um carro normal, sem leilão. Até agora eu não falei de leilão. Você vai adquirir o carro, quando vai fazer toda a documentação, vai constar que esse carro é alienado ao banco. Isso quer dizer o quê? É lógico que cada caso é um caso, tá? Entra na área jurídica, mas em resumo, se você não pagar o carro, o banco é o proprietário do carro. Ele vai entrar em uma série de negociações com você. Se você não conseguir arcar com essas dívidas, o banco vai tomar o carro de você por um processo judicial. Tá? O banco não vai chegar na sua casa e levar seu carro embora. Ele vai acionar a justiça e aí no final de todo esse trâmite o oficial de justiça vai até a sua casa e vai levar esse carro embora. Se esse for o carro, se o carro for financiado e for alienado. Tendo em vista isso, esse carro vai ser recolhido e o banco vai providenciar toda a documentação agora. Como o carro não foi pago, o banco vai pegar esse carro de volta, vai fazer toda a documentação no nome dele e a partir daí o carro é de propriedade do banco, né? Em alguns casos vai ser negociado, vai ser devolvido um dinheiro para o proprietário, em muitos casos não, né? Eu conheço pessoas, por exemplo, que já tinham pago mais da metade do carro e perderam o carro simplesmente. Tá, mas o vídeo ele não é sobre isso, o vídeo é sobre o carro de leilão. Mas o que vocês precisam saber? Como esse carro foi parado no leilão? Na maioria das vezes é isso, ele é devolvido, o cliente tem que devolver porque não pagou. Aí esse carro ele vai ser revendido. Por que eu expliquei isso? Porque na maioria das vezes as pessoas falam, Fabio, se eu comprar um carro de leilão, eu consigo fazer a documentação dele normal, eu vou poder rodar com ele na rua, tirar da placa. Então assim, existem alguns processos que realmente não pode. Né? Esse carro, às vezes ele é vendido como sucata, né? Não tem direito à documentação, mas na maioria das vezes esse carro é fruto de financiamento não pago e revendido. Nesse caso, você consegue fazer a documentação do carro sim, normal. Fabio, vai constar lá no documento de rodar com o carro que esse carro passou por leilão? Não, não vai constar. Não vai estar específico lá que esse carro passou por leilão. Fabio, então como que na hora que eu for vender, como que a pessoa vai saber que esse carro passou por leilão ou não? Pessoal, funciona assim. Se você pegar o recibo do carro e olhar o dono anterior vai estar lá constando banco fulano de tal. Então,
se tem o nome de um banco, você tem que tomar cuidado que de repente esse carro pode ter sido um carro adquirido por leilão. Fabio, e qual outro jeito? Toda vez que se compra um carro, você vai efetuar a compra de um carro sem antes pagar, você pode negociar com a outra parte de estar indo fazer uma vistoria cautelar para poder puxar todo o histórico do carro, né? É caro, né? Relativamente caro. Existem alguns casos, né? Varia muito de cidade para cidade, mas em torno de 180, R$ 200 para você pagar uma vistoria cautelar. Só que aí consta tudo. Se ele teve uma, duas, 10 passagens por leilão, se esse carro teve algum sinistro grave, né? E algum sinistro que não conta no documento vai constar também. Então tem uma série de medidas aí que a vistoria cautelar ela vai mostrar para você. Por que eu falei isso? Fabio, eu quero comprar um carro de leilão, então assim, eu preciso saber qual é o histórico, né, desse carro na hora de eu vender. Eu preciso montar um histórico desse carro na hora de eu vender. Legal. Na hora que você vai vender, primeiramente, se você comprou um carro de leilão, você tem que ser bem sincero e falar para a pessoa, esse carro eu comprei de leilão. Por quê? Esse é um mercado que ele tem um valor um pouco menor. Se um carro custa 30 mil na rua e você comprou de leilão, gente, vocês não vão conseguir vender esse carro por 30 mil se você for sincero, se você falar que ele passou por leilão. Você não vende por 30 mil, você tem que vender com um valor um pouco menor. Né? Ele infelizmente é desvalorizado. Apesar do que, muitas pessoas nem falam que esse carro for de leilão e vende assim. Né? Porque é totalmente antiético, né? Você tem que ser sincero, você tem que falar para a pessoa, olha, esse carro eu comprei de leilão, ou o dono anterior comprou de leilão. Você tem que ser o mais sincero possível. Mesmo porque depois isso pode entrar até numa esfera aí, judicial, né? E aí você pode se complicar e de repente o lucro que você acha que você teve, você vai pagar em advogado. E isso é um caminho aí meio complicado da gente se andar. Então, Fábio, o que eu preciso saber antes de comprar um carro? Gente, se você decidiu, não, vou comprar um carro de leilão porque vou pagar aí 5 mil um carro mais barato, então é legal, eu vou ficar com o carro aí 10 anos ou um prazo legal aí, não estou preocupado com revenda, eu quero comprar para meu uso o carro. Tá, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que fazer, entrou no site do leilão, que a maioria hoje é por site, você consegue ver os lotes lá que estão disponíveis para arremate. Nesse caso, pessoal, procurar definir o carro que vocês querem. Como eu comentei no outro vídeo lá que eu fiz, ter sempre um foco. Fabio, eu quero comprar 3 carros. Né? Tem 3 tipos de carros aí que eu quero comprar. Tudo bem, o meu conselho pessoal é você definir um carro só, senão depois você vai se perder em termos de carro e de valor, etc. Então defina um carro. Defini um carro. Eu quero comprar um determinado carro, então o que eu devo me atentar? Pessoal, na maioria das vezes, vou dar um exemplo, né, que eu falei no outro vídeo do Honda Civic, então vamos continuar com ele. Eu quero comprar um Honda Civic. Tá, você vai ver no leilão quantos Honda Civic tem. Olha, eu acho que tem 6 Honda Civic. Tá, então você vai, primeiramente, entrar no site, ver a descrição de cada lote, o que realmente cada carro está apresentando para você. Por quê? Muitas vezes tá lá no lote que esse carro é chassi remarcado, quer dizer, além dele ser de leilão, ele vai ser mais desvalorizado ainda porque o chassi é remarcado. Ou, por exemplo, o motor tá rajando, o motor tá fumando, o carro ele tem uma série de coisas que o leiloeiro ainda coloca lá para você, te ajuda, né? Então leia com carinho a descrição de cada lote, que é essencial. Tendo feito isso, você vai estar ciente desses 6 Honda Civics que você viu, o que eles têm. Eu acho que assim, eu tirei um aí que o motor tá ruim, tirei outro que tá batido, tirei
outro que o câmbio não tá legal, então me sobrou aqui um ou dois legal, tá? Pessoal, o que vocês têm que ter em mente antes de comprar um carro de leilão, qual é o valor real desse carro, o mínimo e o máximo. Entra numa pesquisa aí de internet, olha, esse carro custa de 26 mil a 30 mil. O mais barato 26, o mais caro 30. Tá, legal. Quanto você vai ter que pagar nesse carro no leilão? Pessoal, se vocês pagar nesse carro perto dos 30 mil, ou vocês pagar nesse carro 27 mil, que está ali perto do mínimo, provavelmente vocês não vão ter lucro na venda desse carro. Né? Então já começa a complicar um pouco. Esse carro ele tem que ser comprado barato, ele tem que estar abaixo do mínimo do mercado para poder valer a pena. Ah, Fabio, mas sempre é assim? Não, nem sempre. Às vezes acontece, por exemplo, você pesquisou, tem um máximo e tem um mínimo. Aí esse Honda Civic do leilão, ele está com 30 mil rodado. Quer dizer, é um carro impecável de lata, impecável de motor, apesar do que não dá para você vistoriar o motor funcionando e nem entrar dentro do carro, né? No leilão funciona assim, você tem que ver o carro do jeito que ele está lá. Então assim, ó, eu vi esse carro aqui, ele tá com 30 mil quilômetros, Fábio, eu acho que é assim. Mas o mínimo que eu vi lá na rua, lá atrás, lá era 26, mas só que esse carro ele vai sair aí no máximo na hora de, com as taxas tudo do leilão, ele vai me sair aí 26,5, 27, 28. É, aí é uma exceção, o carro tá com 30 mil rodado, então é tudo isso que vocês têm que analisar, né? Só que assim, não, eu compro só para revenda, Fábio, eu só revendo o carro. Então, gente, assim, aí vocês não vão procurar só a quilometragem, vocês precisam de um carro com valor, né? Então, assim, na hora de vender, o ideal é você também falar para a pessoa que esse carro foi de leilão. Então, se você comprar, pagar muito caro nesse carro, o que vai acontecer? Vocês vão ter prejuízo, vai ter que vender mais barato o carro. Então, acho que não é o objetivo de todo mundo. Tá, Fábio, carro de leilão é meio complicado de se comprar. É, gente, por que que é? Porque quando você define um carro, você tem um valor que você vai pagar, uma dica muito importante, já fecha um valor. Por exemplo, eu quero comprar um Honda Civic, eu quero pagar no máximo 29 mil reais, não vou pagar mais do que isso. Aí na hora do leilão, vocês têm que considerar algumas coisas, como por exemplo, às vezes tem algumas despesas administrativas. Então você tem que somar essas despesas, somar o valor que seria pago para o leiloeiro, normalmente é 5%, então esse valor ele tem que ser agregado no valor do carro, tá? Senão vocês estão lá no leilão, correndo o leilão, esse carro pode pagar no máximo 29, 30 mil, no máximo 30 mil, aí você pagou 29 mil. Mas daí você não contou os 5% que você teria que pagar para o leiloeiro, mais as despesas administrativas. Às vezes varia até mais de R$ 1.000 as despesas administrativas. Aí você jogou os 5% do valor, você pagou caro. Então, assim, não é fácil comprar um carro de leilão para quem nunca comprou, né? Tem gente que vive disso, né? Eu já comprei alguns carros de leilão, já comprei, já vendi, mas assim, pessoal, para ser sincero com vocês, quem não está nesse ramo dificilmente vai ganhar dinheiro, né? E depende muito do leilão, então varia muito de leilão para leilão, né? Mas o que vocês têm que se atentar é nesse detalhe que eu falei para vocês em relação ao valor. Valor mínimo, valor máximo. Vou pagar X. Pessoal, se passar R$ 100 no lance, se você estiver correndo lá, dando os lances, e aí passou R$ 100 daquele valor que você estipulou, pessoal, não passa. Já aconteceu de eu perder, de arrematar algum carro, mas eu cheguei naquele ponto e falei, eu vou pagar 27 mil no carro. Deu 27.100, esse carro saiu para um concorrente lá. Beleza, eu tinha definido 27 mil e acabou. Vocês têm que ser firme, porque se você comprar um carro por emoção, você corre um risco de pagar mais do que esse carro vale. Então, assim, são alguns detalhes, né, que vocês têm que saber antes de procurar um carro de leilão, para não cair numa fria, né? E na hora que você for vistoriar esse carro, eu cheguei lá, o que eu preciso ver nesse carro assim, porque já que eu não vou poder funcionar mesmo, né, não vou poder ver o motor dele, o que eu preciso saber?
Pessoal, é igual eu falei no outro vídeo, procurar olhar a lata, né? Esses dias mesmo eu fui no leilão com um amigo meu, a gente olhou por sinal, né? Viu? É um carro que eu gosto muito, o Civic. Então eu olhei um Civic e tava lindo o Civic. Aí um colega meu pegou e falou assim, Fabio, dá uma olhada aqui pra você ver. Na hora que a gente olhou a lateral, assim, mas um serviço feito mais... um serviço porco, né? Eu falei assim, ó, você tá vendo? Se eu desse um lance aí, eu não tinha visto isso aí. Então, assim, mesmo eu que tenho uma certa experiência, às vezes passa. Então você tem que olhar bem, dar umas 2 voltas no carro e não ficar perdendo tempo em ficar olhando aí os outros lotes. Não, você definiu que você quer comprar aquele determinado carro, perde lá um tempão olhando, olha detalhe, abaixa, agacha, olha embaixo do carro, olha os pneus, olha as rodas. Você já não vai poder funcionar. Então, procura olhar o máximo de coisas possível. E quilometragem, pessoal. Como eu sempre digo, quilometragem é muito importante na compra de um carro, principalmente no leilão. Né? Eu já tive sorte aí de comprar carro de mais de 10 anos. No leilão, na hora que eu entrei dentro do carro, que eu fui olhar, porque naquela época nem mostrava a quilometragem, hoje já mostra, né? Você consegue ver no próprio edital lá, na descrição, a quilometragem. Eu já cheguei a entrar dentro do carro, na hora que eu fui da partida que eu olhei, um carro, não minto, dá 12 anos de uso. Eu fui lá no painel, tava com 70 mil rodado o carro, então assim, eu saí dando risada, né? Porque assim, praticamente não ganhei na loteria, mas é muito difícil você achar um carro com 12 anos de uso, com 70 mil rodados. Então, assim, eu saí dando risada, né? Então, foi um carro que eu consegui, sim, ganhar um bom dinheiro nele. Um bom dinheiro que eu digo, assim, um carro de 14 mil, você não vai ganhar muito. Mas esse carro aí, eu, com todas as coisas que eu precisei fazer nele e tudo, eu ganhei 3 mil reais. E um carro que eu vendi rápido. Então, assim, às vezes você consegue sim ganhar dinheiro comprando carro de leilão. Mas é uma coisa complicada, tá? É assim, não é... Para quem nunca comprou, procure ir umas 2, 3 vezes no leilão, analisar como funciona certinho, procurar ver as regras de cada leilão tem uma regra, procurar ler tudo que está escrito ali sobre o carro, e aí você avaliar, pessoal. Ver, por exemplo, o carro tem um amassado na lateral. Tá, legal. E aí, quanto eu vou gastar para fazer esse amassadinho? Então, assim, varia muito, tá, pessoal? Vou chutar aqui só para tentar ajudar um pouco vocês. Mas um amassadinho por peça, se for coisa pouca, 400 reais por peça. Tem 2 portas amassadas? Joga uns 800. Vai variar muito de lugar para lugar, tá, pessoal? Isso não é referência. Mas, assim, só para vocês terem uma ideia. Ah, os 4 pneus tá ruim. Pode colocar 1.200, 1.300 reais. Varia muito também. Mas, assim, vocês têm que ter essa conta pronta quando vocês vê o carro para justamente fechar. Eu tenho o mínimo, eu tenho o máximo. Eu vou gastar 3 mil para arrumar esse carro, então vocês já sabem quanto vai sair esse carro para vocês, para ver se compensa ou não. Fabio, você falou, mas não deu a sua opinião. Como funciona? Carro de leilão realmente compensa? Olha, pessoal, eu vou ser muito sincero para vocês. Essa é a minha opinião, Fábio. Tá? Então eu tenho o direito de expressar a minha opinião. Eu, particularmente, acho que não compensa comprar carro de leilão para quem não trabalha com isso, quem não tem experiência. Ah, Fábio, mas eu já comprei vários carros, eu vi esse vídeo seu, tem algumas coisas que eu acho legal, algumas coisas que eu concordo, outras não, eu vou continuar comprando. Legal, pessoal. Se vocês conhecem o mercado, continue. Porque assim, é uma coisa que vocês conhecem, né? Mas para quem nunca comprou, pessoal, toma muito cuidado, tá? Assim, é um mercado que dá para ganhar dinheiro, mas também é um mercado que você pode perder muito dinheiro, né? Então hoje a maioria das pessoas se já partem para esse lado aqui, realmente quer ter uma economia, então tome muita cautela, procura seguir aí esses passos que eu dei para vocês aí e assim, procurar vistoriar bem o carro, né? Lógico, você não vai poder levar um mecânico junto com você, na maioria das vezes não vai compensar, né? Você pagar um profissional para isso. Então tome muito cuidado, pessoal, ao comprar um carro de leilão, porque assim, é um mercado que realmente tem gente que vive disso, só que você que não vive, toma cuidado, porque você pode aí realmente estar entrando numa fria. Então o que eu tinha para falar para vocês basicamente é isso, expus a minha opinião se vale ou não vale a pena. E aí vai de cada um. Aí vocês analisam os riscos aí
e ver se compensa para vocês. Se vocês gostarem do vídeo, por favor, dá um like, compartilha. Estou começando agora, então eu pretendo fazer vários vídeos aí, tentar ajudar muitas pessoas, mas tudo depende do trabalho estiver fluindo. Se não tiver, é difícil a gente continuar. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, então, e até o próximo vídeo.